Fala pessoal do sexto ano, vamos para mais uma aula aqui na Casa Nova para receber vocês de braços abertos. Então pessoal, preste bastante atenção que iremos ver hoje frações, operações e algumas resoluções de problemas, beleza? Então ó, chama todo mundo, avisa que a aula já foi upada no YouTube e a gente vai ministrar essa aula com bastante calma e bastante paciência. Beleza? Então, forte abraço e vamos embora. Veja aí na tela de vocês o seguinte. Nós temos aí frações. Observe aí na tela de vocês. Seguinte, 1 sobre 2, 1 meio, menos 5 nonos, mais 4 sextos. Aí você pode fazer o seguinte. Eu não entendi nada porque está assim. Mas veja o seguinte. Nós temos uma fração menos a outra mais a outra. Beleza. E agora o que é que eu faço? A gente vai fazer o seguinte. Veja aí o garoto pensando. Então, ó, primeiro temos que deixar o denominador, o número que está embaixo, com o mesmo número. Se eu tenho 1 sobre 2, então eu vou pegar esse 2 e eu vou ter que transformar em um número que os outros sejam iguais também. Então a gente vai fazer isso com 1 sobre 2, com 5 nonos e 4 sextos. Beleza? E a gente vai pegar o mínimo múltiplo comum. Então, para isso, a gente tem que encontrar o MMC. Então, veja aí, o seguinte, ó, você observa aí que tem múltiplo de 2, M2. Que é isso? 2, 4, 6, 8, de 2 em 2. Massa. E agora o próximo número, a gente vê a fração, a próxima fração, e o número que está embaixo dela, que é o 9. Então, a gente vai fazer um múltiplo de 9. 9, 18, 27, aí vai. Então, a gente vê que tem 9, 18, 27, 36. Beleza. E agora o 6, múltiplo de 6. 6, 12, 18, 24. Massa. Aí observe o seguinte. Qual é o número que é comum nos 3 e que seja o menor comum? Então, veja aí. 2 não tem parte nenhuma, o 9 também, o 6 também. E o 4 também não tem. Qual é o menor aí? Olha aí, o 18. Vamos ver. 18 e 18. Então, você encontrou 18 como menor múltiplo comum. Aí você pode dizer o seguinte, pessoal do sexto ano. E os outros que estão abaixo do 18? Veja se tem igual nos outros dois. Pode aparecer em um e se aparecer no outro, o 18 não é. Só é o 18 porque o 18 tem nos 3. Os outros não tem nos 3. Tem um, mas não tem no outro. Beleza. E agora, veja aí. O seguinte, a gente vai colocar os 18 tudo um embaixo do outro. Então, ficou. Se eu peguei o 2 embaixo, o 9 embaixo e o 6 embaixo, o 18 vai ficar embaixo. Beleza? Então, ó, e agora a gente vai transformar essa fração e vai vou colocar o 18. Então, vamos lá, na tela geral, a resolução, por favor. Seguinte, ó, 1 sobre 2, menos 5 nonos, mais 4 sextos. Então, a gente pegou agora o 18 e vai colocar tudo embaixo. Então, ó, de 2 para chegar em 18, multiplicou por quanto? Deixa eu ver. Multiplicou por 9. Massa. Então, o de cima tem que acontecer do mesmo jeito. 1 para chegar em 9, multiplica por 9. Então, fica 9. E agora, repete o menos. O 9 para chegar em 18 fez o quê? Massa, multiplicou por 2. O de cima acontece do mesmo jeito, ó. 5 vezes 2 vai ficar 10, não é? Beleza, e agora o outro, o 6, para chegar em 18, falta quanto? Isso mesmo, falta 3. Então, multiplica por 3. Então, 4 vezes 3, 12. Então, veja que a gente transformou as frações e colocou tudo igual. Quando isso acontece, a gente repete a fraçãozinha de baixo, né, no denominador, e coloca tudo junto, ó, 9 menos 10 menos 12. Nesse formato aqui, que a gente vai ver o que agora realiza as operações. E vai ficar assim, ó, 9 mais 12 mais 10. Nesse caso é 9 mais 12 menos 10. Eu organizei colocando o positivo na frente. 9 mais 12, 21. 21 menos 10, 11. Beleza? Então, fica 11 sobre 18. Então, pessoal, é o seguinte.
Toda vez que tiver a fração, você tem que ver os denominadores, colocar tudo igual. Massa. Colocou tudo igual, vou fazer o seguinte, ó, de um multiplica para chegar ao outro. Depois vai, multiplica para chegar no outro. E você transformou a fração. Massa. Com isso, a gente encontrou todas as frações e a gente vai fazer o quê? Operar em cima. Beleza? Então a gente vai operar o seguinte. Observa aí na tela geral de vocês a seguinte resolução. Então, ó, vamos fazer agora este exemplo. Observa aí na tela geral. Diz o seguinte: 2/3 mais 3/4. Como é que eu faço? A gente vai fazer o MMC, que vai fazer o quê? O múltiplo de 3 e o múltiplo de 4. Beleza? Então, múltiplo de 3. 3, 6, 9, 12, 15, 18. Massa. E agora o múltiplo de 4. 4, 8, 12, 16 e aí vai. Com isso, a gente vai fazer o quê? A gente vai verificar o menor múltiplo comum. Então, ó, qual é o menor múltiplo comum? Veja aí. O 3 está embaixo? Não. O 6 está embaixo? Não. O 9 está embaixo? Não. E o 12 tem? Tem, isso aí. Então, o 12 tem. Show de bola. Então, ó, tem que pensar. O 12 tem. Então, o menor múltiplo comum é o 12. Agora, a gente vai tirar o número que está embaixo e colocar o número que a gente achou. Tira o 3, coloca o 12. Tira o 4, coloca o 12. E agora? De 3 para chegar em 12, multiplicou quanto? Então, ó, se multiplicou por quanto? 3 para chegar em 12. Beleza, multiplicou por 4. E o de cima também vai multiplicar por 4. 2 vezes 4, 8. Massa. E o de baixo? 4 para chegar em 12. Multiplicou por quanto? Multiplicou por 3. Show de bola. O de cima também acontece do mesmo jeito. 3 vezes 3, 9. Então, a gente percebe agora que os números de baixo são tudo igual. A gente já achou os de cima. Faz o quê? Coloca um número só na parte de baixo e soma. 9 mais 8, 17. Então, ficou 17 sobre 12. Beleza? Então, ó, seguinte. Toda vez que tiver soma ou subtração, a ideia é essa para a idade de vocês. Vê o número que está embaixo, encontra o múltiplo, que é, começa com ele, né? Vamos começar com ele e vai somando ele infinitamente. Então, 3, 6, 9, 12. Por 4, 4, 8, 12, 16. Beleza? Então, é tranquilo a soma. Beleza? Então, veja aí na tela mais este exemplo que está aí na tela de vocês. Observe. A Alice mora no País das Maravilhas e adora brincar de amarelinha. Na última vez que ela e seus amigos brincaram de amarelinha, ela registrou os pontos. 1 sobre 2, 1/4 mais 1/4. Né? 1 meio, 1/4 mais 1/4. Beleza. Quantos pontos a Alice fez? Aí você vai dizer, poxa, professor, tem várias frações. Mas calma, vamos olhar de uma por uma. Então veja que esse 1 que não aparece tem sempre o número 1 embaixo. Então, ó, a gente vai fazer, colocar o número 1 embaixo e ver que tem 1 sobre 1, 1. 1 sobre 2, 1 sobre 4, 1 sobre 4. E agora eu vou pegar o quê? Os números que estão embaixo. O 2 e o 4. O 1 pega? Não, nesse caso, como é que seria o múltiplo de 1? A gente vai, 1, nesse caso, como assim? Múltiplo de 2. 2, 4. Então, 1, 2, 3. Então, a gente não pega o 1. Porque quando a gente for colocar um do lado do outro, o 1 vai ficar sendo repetindo aí. Nesse caso, o múltiplo de 2. 2, 4, 6, aumentando de 2 em 2. E o múltiplo de 4 em 4. Por que a gente não pega o múltiplo de 1? 1, 2, 4. E aí o múltiplo? Então, ó, quando tiver 1, não pega. Pega os outros e encontra o múltiplo. Quando a gente for dividir, aí sim, de 1 para chegar no número que a gente achou, vai pegar ele também. Nesse caso aí, a gente vai pegar o 2 e o 4. Múltiplo de 2 e o múltiplo de 4. Então, múltiplo de 2, 2, 4, 6, 8. Múltiplo de 4, 4, 8. Feito isso, qual é o próximo passo? Encontrar o menor múltiplo dos dois, o que é comum nos dois. 4 e o 4. Então, o menor múltiplo comum é o 4. Então, pegou tudinho. Aí você pode fazer o seguinte agora. Ah, eu fiquei na dúvida do 1. Pronto, múltiplo de 1, 2, 3, 4. Também seria o 4. Então, de 1 para chegar em 4, quantas vezes é multiplicar? Então, veja aí, na tela geral, a resolução.
Veja aí na tela geral o seguinte, ó. 1 sobre 2, mais 1 sobre... Nesse caso é 1 sobre 1, mais 1 sobre 2, mais 1 quarto, mais 1 quarto. Massa. Então, isso tudo transformou em 4. Massa. E agora? De 1 para chegar em 4, multiplicou por quanto? 4. E de 1 para chegar lá em cima também multiplica por 4. 1 vezes 4 é 4. E agora? 2 para chegar em 4 multiplicou por quanto? Por 2. 2 vezes 2, 4. E em cima também. 1 vezes 2 é 2. E o de baixo, 4 para chegar em 4, multiplicou por quanto? Multiplicou por 1. Então, multiplica por 1 também. 1 vezes 1, 1. E o próximo é como? Também multiplica por 1, porque de 1 para chegar em 4 é 1. Massa. E agora? Veja que todos estão com numeradores, ó, numerador em cima, denominador embaixo. Todos estão com os denominadores iguais. Eu vou repetir o denominador e operar em cima desse esquema. 4 mais 2 mais 1 mais 1. Fazendo esta soma, bateu 8 sobre 4. Aí eu pergunto para você o seguinte. 8 dividido por 4, quanto é que dá? 8 dividido por 4, 2. Então, ela fez 2 pontos. Beleza? Então, a Alice fez 2 pontos. Então, é o seguinte. Todas as vezes, na soma, é isso. Eu vou bater sempre no pé nesse exemplo. Encontre os múltiplos, depois vê o menor múltiplo comum. Aí, a gente iguala tudinho e vê do primeiro para chegar até esse múltiplo, quantas vezes chegou, né? Multiplicou para chegar. E o de cima também acontece do mesmo jeito. Ah, multiplicou por 2, o de cima também multiplica por 2. Você vai ver que vai ficar tudo, denominador, tudo igual. Repete ele e opera em cima. Massa? Então, beleza. Então, se liga aí nessa questão na tela de vocês, na tela principal. Seguinte, ó. A área colorida em cada círculo indica uma fração de um inteiro. Qual alternativa representa a diferença das frações indicadas na figura? Então, veja que tem aí as frações, ó. A primeira menos a segunda. Ok, tem a alternativa A, B, C e D. Massa. O que significa isso? Veja aqui. O seguinte, 4, e nesse caso tem, ó, dividir em 4 e pintou 3. Dividir em 4, pintou 2. A fração, como é que é? Então, ó, a parte de baixo indica quantas partes foi dividido, 4. E a parte de cima, quantos pedaços usou? Nesse caso, usou 3. Então, por isso fica 3 quartos. Então, menos o outro. Foi dividido em 4 e foi dividido em... Pegou 2 quartos. Observe aí do lado que tem o quê? A parte embaixo, 4. Tudo igual. Então, quando isso acontece, repete e opera em cima. Observe aí do lado da gente. Ó, 4 terços menos 2 quartos. Repete a parte de baixo e faz, nesse caso é 3 quartos, menos 2 quartos. 3 menos 2, 1. Acabou-se. Então, ó, a fração que representa essa situação é 1 quarto. Massa? Agora, essa questão aí na tela principal. Vamos dar uma olhada. Ricardo está lendo um livro. Em um dia, ele leu o livro, 1/3 do livro. Beleza. E no segundo dia, no dia seguinte, leu 1/6 do livro. Então, calculem a fração do livro que ele já leu e a fração do livro que falta para ele terminar a leitura. Beleza. Então, vamos ver. Ele leu do livro, né? Quantos leu do livro? 1/3 no primeiro dia. Massa. E no segundo? E no segundo dia, 1/6. Então, 1/3 mais 1/6. Quanto é que é? Então, veja aqui. O 3 e o 6. O que a gente vai fazer aí? Ah, vai fazer o MMC, né? Vou encontrar o mínimo múltiplo comum. Beleza. Múltiplo de 3. 3, 6, 9. Múltiplo de 6. 6, 12. Então, a gente percebe que o múltiplo de 3 e 6 é 6, que é o menor múltiplo comum. Então, eu repito ele embaixo. Aí vem, de 3 para chegar em 6, o que aconteceu? Multiplicou por 2. Então, acontece do mesmo jeito. Então, 1 vezes 2 é 2. E do 6 para chegar em 6, multiplicou por 1. Então, 1 vezes 1 é 1. Então, acontece em cima. Então, ficou 2 mais 1 sobre 6. Ficou 3 sobre 6. Então, ele leu 3/6. O seguinte, ó, a fração do livro que ele já leu. 3/6. Agora, a fração do livro que falta terminar. Então, se eu tenho 3/6, o 3 para chegar em 6 falta quanto? Falta 3. Então, o que falta é esse pedaçozinho. 3/6. Se eu tiver assim,
3 sextos mais 3 sextos. Repete de baixo e faz 3 mais 3, 6. 6 dividido por 6 é 1. Então, leu tudo. Então, se ele já leu 3 sextos, então vai faltar 3 sextos. Beleza? Então, olha aí na tela de vocês, na principal, é o seguinte, ó, 3 sextos. Então, o que falta, ó, quanto falta o numerador, que está em cima, para ser igual ao denominador que está embaixo? Ah, faltam 3. Então, é do mesmo jeito, o que faltou vai ficar nesse esquema aí, 3 sextos. Beleza? Então, ó, essa questãozinha, veja aí. O Colégio Barão possui 2.940 alunos. Sabendo que 3/10 desses alunos praticam futebol e 2/7 praticam natação. Determine o número de alunos que não praticam nenhuma das duas questões. Nesse caso, é nenhuma das duas modalidades esportivas. Massa. Então, ele fez o quê? 3/10 desses alunos praticam futebol e 2/7 praticam natação. Certo. Então, veja, vou somar 3/10 mais 2/7. Aí vamos ver. Múltiplo de 10. 10, 20, 30, 40. Múltiplo de 7. 7, 14, 21, 28. Aí você vai ver qual é o menor múltiplo que chega. Se você fizer até o 70, você vai perceber que vai ser o 70. Então, o menor múltiplo comum de 10 e 7 é o 70. Então, de 10 para chegar em 70, falta quanto? Falta, multiplica por quanto? Multiplica por 7. Então, acontece em cima também. 3 vezes 7, 21. Então, ficou 21. E o 7, para chegar em 70, falta quanto? 10. Acontece em cima também. 2 vezes 10 dá 20. Massa, massa, massa. Então, você vê que ficou 21 mais 20 sobre 70. 21 mais 20 sobre 60, 70 dá quanto? 41 sobre 70. Então, essa é a quantidade de pessoas, ó, 41 sobre 70, é a quantidade de pessoas que praticam futebol. Mas pergunta o seguinte, ó, quanto desses alunos não praticam? Então, o que é que não pratica? Você vai ver 41 para chegar em 70, quanto é? Ah, você vai ver o seguinte, e vai ficar que 70 menos 41. Mas observe aí, 41 sobre 70 é de alunos que praticam futebol ou natação. Massa. Então, o que falta para chegar em 70 são as pessoas que não praticam esporte nenhum. Então, fica 29, porque 70 menos 41, 29. Então, a fração que indica os alunos que não praticam é 29 sobre 70. Massa? Show de bola, show de bola. Então, veja, na tela que é o seguinte, toda vez que representar o que falta, você vai fazer o seguinte, ó, você vai olhar o numerador, o denominador embaixo e ver o número. E o número de cima, falta quanto para chegar embaixo? Ah, tanto. Então, ele vai ficar, nesse caso aí, 41 sobre 70. Os alunos que não praticam, 41 para chegar em 70, falta quanto? 29. Então, ficou 29 sobre 70. Beleza? Então, é show de bola. Tranquilo, tranquilo. Veja aí na tela principal o seguinte, ó. Observe aí na tela que 2.940 alunos, ele quer saber a quantidade que não falta. Então, aqui, ó. 29 sobre 70 vezes 2.940. Realizando a multiplicação, você vai ver que vai ficar 29 sobre 70 vezes 2.940 sobre 1, porque 1 não tem embaixo. Então, se não tem embaixo, é 1. Você faz a multiplicação e encontra esse número aí. Ó. Vai fazer a multiplicação e vai ficar 85.260 dividido por 70. Então, quantos alunos não praticam nenhum esporte? 1.218. Beleza? Agora que vocês estão vendo aí as frações sendo subtraídas, vamos analisar. Se eu tenho 5/3 menos 8/7. Massa. E agora? A ideia é colocar igual MMC. Nesse caso, o múltiplo de 3 e o múltiplo de 7. Qual é o menor múltiplo comum? O que está comum nos dois? Então, o que está comum nos dois? 21 e 21. Massa. Então, vou fazer o quê? Ele vai para baixo, não é? Vai. Então, vai fazer o quê? Vai colocar, ver quantos números de baixo chega até o 21. Então, veja aí. 5/3 menos 8 sobre 7. Vamos transformar e colocar o 21. Massa. E agora? Do 3 para chegar em 21, multiplicou por quanto? Ah, multiplicou por 7. Então, de cima também acontece do mesmo jeito. 5 vezes 7, 35. E o 7 para chegar em 21, multiplicou por quanto? Por 3. Então, 3 vezes 21, nesse caso, 3 vezes 7, 21. E 8 vezes 3.
vai ser 24. Massa. Observe a resolução aí na tela principal. O seguinte, ó. A gente vai fazer que vai ficar 35 menos 24, ficou 11. 11 sobre 21. Então, 5 terços menos 8 sétimos vai ficar 11 sobre 21 avos. Beleza? Então é o seguinte, todas as vezes que tiver a subtração é do mesmo jeito, no mesmo formato. Encontra um múltiplo e depois você vai encontrar de um número para chegar no outro. Faltou quanto? O de cima também acontece do mesmo jeito, na soma e na subtração. As frações que multiplicam, duas frações multiplicando, você vai fazer o de cima vezes o de cima, o de baixo vezes o de baixo. E na divisão, você vai repetir a primeira fração e multiplicar pelo inverso da outra. Beleza? Então vamos mais um exemplo aí na tela. Veja aí na tela principal que diz o seguinte. Nádia gastou 1/3 de farinha de trigo que possuía para fazer um bolo para sua amiga. Mais tarde resolveu gastar 5/8 da farinha para fazer uma torta. Determine a fração da farinha que sobrará. Beleza. Então, 1/3 mais 5/8. Ok. E agora, o múltiplo dos dois. Qual é o menor múltiplo comum de 3 e 8? Se você colocar múltiplo de 3, múltiplo de 8, você vai encontrar 24. E agora, do 3 para chegar a 24, multiplicou por quanto? Por 8. Mas só que vamos fazer o seguinte, de um outro formato. 24 dividido por 3 dá quanto? Dá 8. O resultado multiplica com o de cima. E ficou 8 vezes 1, 8. Então, eu vou colocar o 8. Massa. E agora eu vou olhar o outro processo. Vou repetir o mais. Vou fazer o seguinte. 8 dividido por, nesse caso, 24 dividido por 8 dá 3. 3 vezes 5 dá 15. Então, ó, quando você achar o menor múltiplo e ficar do lado, colocar embaixo, você faz o de baixo divide, o de cima multiplica. 24 dividido por 3, 8. 8 vezes 1, 8. 24 dividido por 8, 3. 3 vezes 5, 15. Do jeito que está aí na tela. 8 mais 15 dá 23. 23 sobre 24. Beleza? Tranquilo, tranquilo. Então, ó, nesse processo, a gente encontrou no outro formato. Quando a gente encontra o MMC, você pega, divide, multiplica. Divide, multiplica. Isso na soma e na subtração. Beleza? Então, ó, o seguinte. Hoje a gente viu frações e operou as frações. Somou frações, subtraiu frações. E também a gente transformou a fração, não fosse uma imagem, representação de figura, e transformou em fração. Então, se tiver soma e subtração, o primeiro processo, MMC, você coloca os múltiplos e vê o menor de tudo. Se tiver 4, você vai olhar o menor que bate nos 4. Beleza? E depois, coloca embaixo o menor múltiplo comum e vem do primeiro para chegar nesse múltiplo, quanto vezes deu? Beleza, pega o de cima e multiplica. Faz isso em tudo. Ah, mas eu quero fazer do outro processo, como é? Então, você vai olhar o múltiplo e vai, no de baixo, divide o 24, nesse caso a gente viu 24, 24 dividido por tanto, o resultado multiplica. Aí bota o sinal, 24 dividido pelo outro, vezes o outro. Beleza? Mas como vocês são o sexto ano, usa o processo de encontrar o múltiplo e depois separar ele, colocar embaixo e ver de um para outro multiplicou por quanto? Acontece em cima também. Beleza? Então, pessoal, qualquer dúvida, reveja essa aula, procure o seu professor, olhe lá no AVA, resolva, tem mais questões no AVA, tem mais, nesse caso, material lá no AVA, e qualquer dúvida, estamos aí. Forte abraço e até a próxima aula.